Olá! Vamos então falar um pouquinho sobre este ano, qual é o arcano deste ano de 2023? Bom, o arcano seria o 7, né? Vocês vão ver aí a carta, o arcano de número 7 é o carro. E o que esse arcano traz para nós de mensagem, né? O que pensar sobre este número, sobre o simbolismo desta carta e usar como reflexão mesmo para o nosso ano de 2023. Então a gente sabe que 2023 somando, nós temos o número 7, tá? 7 é um número considerado um número espiritual, tá? Um número do equilíbrio. Muitas pessoas falam que é o número do divino misturado com material, né? Que seria o divino representado por 3, mais o material que é representado pelo 4, tá? E aí a somatória daria o 7, ou seja, um número espiritual, um número do equilíbrio, um número da harmonia, tá? Muitas pessoas então sabem que esse número ele aparece em todos as áreas, né? Nós temos, por exemplo, os 7 chakras principais, temos 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7, né? Enfim, por aí vai. Minha calopsita tá participando, hein, gente? Tem aí um som ambiente aqui. Ela gosta de dar palpite, é assim mesmo. Bom, então o que esse arcano passa para nós, né? Eu vou usar aí o representante que foi escolhido pelo Waite, tá? Que é o tarô de Rider-Waite, que ele vai colocar 2 esfinges, um carro sendo conduzido por 2 esfinges, uma da cor preta e a outra da cor branca, né? Nós temos aí uma dualidade já marcada, tá? Os 2 opostos, e aí nós podemos pensar no Yin e Yang, né? Que fazem parte aí de várias manifestações culturais, inclusive nós temos o simbolismo relacionado ao Tao, e na psicologia é muito comum, né? E se a gente pensar no Jung, é muito comum falar dos opostos, né? Que é preciso aceitar a sombra, incorporá-la ao seu eu, para que você consiga levar uma vida mais harmoniosa. Então essa carta, ela justamente, ela precisa desse equilíbrio, não é? Desses 2 opostos, não é? Do claro e do escuro, da luz e da sombra, para que haja aí uma condução, uma orientação para a direção certa, né? Então é essa a mensagem principal dessa carta para nós, né? É preciso equilibrar os nossos opostos, né? Equilibrar o lado positivo com o negativo, e a gente pensa no positivo como o lado do ativo, né? O lado daquele que tem o fogo, tem o yang, tem aquela energia masculina, com o negativo, né, que é considerado o yin, que já tem a questão da passividade, da receptividade, da questão do acoso, do inconsciente, daquilo que está à sombra. Então, isso tudo sendo equilibrado, nos dá todos os fatores e as condições para poder conduzir as coisas de uma forma mais assertiva, tá? E no sentido assim, de menos conflituosa. Então, quanto menos conflito, melhor para a nossa vida, não é? Então, a psicologia nos traz isso, tá? Esse arcano, ele pode ser, sim, relacionado com a parte arquetípica nossa, né? Coletiva, que é essa eterna busca pelo equilíbrio entre esses opostos, né? Que fazem parte aí das nossas vivências, né? E isso a gente percebe, né? Todo mundo tem um lado sombra e um lado claro, um lado bom, um lado ruim, né? Um aspecto positivo e um negativo. E aí, incorporando isso, tentando casar essas 2 coisas, a gente consegue conduzir de uma forma mais positiva, tá? Então, esse arcano vem para mostrar isso. Essa figura do Eight, ela tem o simbolismo também da coroa da estrela de 8 pontas, né? Que é o Lemniscata, que muita gente fala, né? Que é o símbolo do infinito. Então, isso também tem a ver com os nossos ciclos, ou seja, significa que nós sempre temos esses ciclos e que devemos iniciar a nossa trajetória, pensar na nossa trajetória, alinhar as nossas esfinges, né, os nossos cavalos, porque alguns tarôs trazem a figura do cavalo, né, 2 cavalos ali, que devem ser equilibrados e conduzidos no sentido correto, né, sempre focando e orientando
para ação, né? Porque imagine se cada um fosse para um lado, né? Ficaria uma bagunça, o carro não sairia do lugar. Então, a carruagem tem que seguir, né? E para seguir, a gente precisa fazer isso, né? Equilibrar esses dois opostos. Então, a mensagem dessa carta principal, tá? Seria essa. Vamos então tentar ver o nosso lado positivo, o nosso lado sombra, tentar agregar os dois e deixar aí o nosso ano correr orientado nessas aceitações, né? Naquilo que eu tenho de bom, naquilo que eu preciso melhorar, mas que eu vou acolher, eu vou aceitar e vou elaborar dentro de mim para poder expor isso, manifestar de uma maneira mais positiva, certinho? Então, essa foi a minha contribuição. E se você tiver interesse aí, deixe o seu comentário. Se alguma coisa que você saiba que ainda não mencionei nesse vídeo, gostaria muito que você falasse aí nos comentários, tá bom?